Salve, povo lindo do cangote cheiroso. Sejam bem-vindos a mais um encontro perfumado no canal Cheirinho no Cangote. O único canal que aborda história da perfumaria, cultura perfumística, memes de qualidade duvidosa e piada de quinta série. Hoje nós vamos falar deste perfume aqui, Cores Saffron Oris, um perfume grego. Antes de seguirmos, eu quero avisar que o YouTube agora liberou a possibilidade de você se inscrever como um membro do canal. Ele liberou o clube de membros do canal Cheirinho no Cangote. Então, se você gosta do conteúdo que eu faço, se você gosta dos vídeos, se você aprende comigo e você quer que eu continue trazendo isso, a única maneira que eu posso continuar com o projeto desse canal é se você me auxiliar. E uma das maneiras que você pode me auxiliar agora também é sendo um financiador, um patrocinador desse canal, se inscrevendo no clube de membros. Clica aqui em Seja Membro e você vai poder ver quais são as opções. Dessa forma você me ajuda a continuar trazendo vídeos para cá. Em se tratando de um perfume grego e em se tratando de um perfume cujo protagonismo é açafrão e íris, há muita história relacionada ao mundo antigo, a história da Grécia e a história do mundo antigo, do mundo clássico, junto com esses dois ingredientes. Primeiro, vejamos que o açafrão ele é um dos materiais para a perfumaria mais caros do mundo. Inclusive, na própria gastronomia, o açafrão é uma especiaria caríssima. Tanto é que é difícil de você encontrar açafrão no mercado aqui corrente. Você encontra cúrcuma, você encontra muito açafrão cúrcuma, mas não é a mesma coisa. A cúrcuma é uma raiz, pode ter a mesma coloração, pode ser muito parecida com o açafrão, mas não é açafrão. O açafrão ele é obtido a partir dos estigmas da flor de açafrão, ou seja, o que é o estigma? O estigma é aquele talo, vou botar aqui na tela para você ver o que é o estigma de uma flor, é a parte responsável pela reprodução da flor, ou seja, você está vendo aí o genital da flor, né? Isso é um pornô vegano. São necessários cerca de 60 a 70 mil flores para produzir 500 gramas de pó de açafrão. Por isso que o que você encontra no mercado corrente com o nome de açafrão, na verdade é cúrcuma. O óleo de açafrão ele é obtido através da extração por solventes voláteis e é utilizado em pequenas quantidades em perfumes, principalmente nos perfumes de tipo oriental, e ele tem uma nota que é ligeiramente terrosa. E qual é a molécula responsável pelo seu cheiro característico? É o safranol ou safranal. Agora, existe uma mitologia ao redor dessa planta e existe toda uma história. A deusa Eos, na mitologia grega, que ela é conhecida como o término da noite. Também era chamada de Aurora entre os romanos. Na Ilíada e também em muitos outros textos clássicos, ela tem o epíteto de Aurora de dedos rosados, né? E constantemente é dito que ela tem cor, ela usa uma túnica da cor de açafrão. Ela era filha dos titãs Hiperion e Teia, e ela se ergue do Oriente, numa carruagem puxada por cavalos, Lamp e Phaetone, e se dirige ao Olimpo, onde anuncia a chegada do seu irmão Hélios. Na Ilíada, por exemplo, essa outra edição minha da Ilíada, olha como ela está caindo aos pedaços, né? Nós temos inumeráveis menções de Eos ou Aurora em vários textos clássicos, né? Muitos deles não trazem a menção à cor do açafrão, né? Por exemplo, aqui na Teogonia de Hesíodo, ela aparece. Na Biblioteca de Apolodoro, ela também aparece, mas sem menção à cor de açafrão. Ela aparece também na Odisseia, em Teócrito, naquele texto lá, Idílios. Nos hinos homéricos, a Afrodite ela também aparece. Nas odes de Horácio, no texto de Ovídio, Fastos. Nas Metamorfoses de Ovídio, nós temos, ali no canto 4, do jovem Croco. Eu esqueci de mencionar isso. A planta do açafrão é Crocus sativus, o nome científico dela. É a planta Crocus sativus. E é Crocus como os antigos a chamavam. Então o mito de Croco é um jovem que é transformado em açafrão. Na Ilíada, no canto 8, primeiro verso, aqui em português, como é que abre?
por toda a terra espalhava a aurora o seu manto de açafrão. Nós também encontramos menções ao açafrão na Bíblia, no Cântico dos Cânticos, no quinto poema, capítulo 4, que aqui no verso 14 nós temos nardo e açafrão, canela e cinamomo. Ele está falando dos brotos do pomar da aramada, né? Teus brotos são romãs com frutos preciosos, cachos de rena com nardo, nardos e açafrão. Na peça de Aristófanes, As Nuvens, existe uma passagem que Strepsíades está reclamando com o filho, logo no começo da peça, que o filho está dilapidando o patrimônio do pai. E ele comenta também que a mãe do seu filho também dilapidava o patrimônio dele. Ele disse, depois de casado, quando íamos deitar, eu cheirava a poeira, a figos e a lã das minhas ovelhas. Ela, a sua ex-mulher, ao contrário. Nessa edição que eu tenho está mal traduzido, está dizendo a pomada e essências. Mas, quando a gente verifica o original em grego, ele diz que a mulher dele cheirava, para fazer o contraste, né? Ela gastava muito com coisas muito caras e muito luxuosas, enquanto que ele não gastava nada. E ele até às vezes fedia, né? Cheirava a ovelhas. A mulher dele cheirava a perfumes e açafrão. Então, por essa menção do açafrão nas nuvens de Aristófanes, nós já percebemos que se trata de um ingrediente que naquela época, até hoje é um ingrediente caríssimo, mas naquela época já era um ingrediente ainda mais caro. Essa menção ao açafrão, nós podemos ver que era um item de luxo. E o que é muito interessante é que Arthur Jones Evans, ele é o arqueólogo responsável pela descoberta das ruínas da civilização minoica em 1901, em Knossos, na ilha de Creta. E nós temos inúmeras evidências arqueológicas da civilização minoica. Estamos falando aí de mais ou menos entre 3000 a 1100 e alguma coisa antes de Cristo, é a civilização minoica. Nós temos diversas evidências dessa civilização contendo figuras de açafrão em afrescos, em tabletas de argila, em linear B, que era o alfabeto da ocasião, em cerâmicas variadas, em vasos, em itens votivos, ou seja, em itens de cerimônia religiosa. E é o que nós encontramos explicado magistralmente nesses dois artigos. Um é o artigo da arqueóloga Rachel Dewan, chamado Bronze Age Flower Power, The Minoan Use and Social Significance of Saffron and Crocus Flowers. E no outro artigo da doutora Susan C. Ference e o doutor Gordon Bandersky, chamado Terapia com Açafrão e a Deusa em Terra. Terra é um dos nomes da ilha de Santorini. Esses artigos exploram o uso e a importância cultural do açafrão e das flores de crocus na civilização minoica na Idade de Bronze, especialmente ali no contexto feminino. Os dois destacam como a planta foi representada extensivamente na arte minoica, em cerâmica, em murais, em objetos votivos, o que sugere um papel significativo além de comercial. Também é mostrado uma possível existência de uma indústria têxtil muito forte, porque o açafrão era também utilizado como um item para criar tintas para roupas. No afresco chamado Cheste 3, que fica numa construção em Akrotiri, nós vemos 3 figuras femininas na parede. Esse afresco ele está repleto de figuras do Crocus sativus e os estigmas de açafrão. À esquerda, uma mulher já de idade mais avançada, uma mulher mais madura, vai em direção a um santuário vestindo uma blusa azul decorada com flores de croco e um colar de estigmas ao redor do pescoço e ombros. Ao lado dela, uma figura sentada usa um cinto bordado com flores de croco, enquanto cuida de um pé ferido, e à direita, uma jovem vestida com um véu amarelo translúcido salpicado de vermelho e com um corpete decorado com crocos completa a cena. Nós temos também um afresco que mostra uma deusa sentada numa posição mais elevada, recebendo em oferenda pelas mãos de um macaco azul, e também atrás do macaco nós vemos uma mulher, uma jovem, colhendo as flores de açafrão.
E também é interessante perceber nessa cena, onde nós vemos a deusa sentada e o seu pé está ferido. Uma gota de sangue escorre da ferida e cai em cima de uma flor. Esta poderia ser a explicação simbólica para a coloração do açafrão. Teria vindo do sangue da deusa. Possivelmente essa deusa minoica seja a deusa das colheitas, um tipo de Deméter, uma deusa relacionada à agricultura. Essa cena pode ter influenciado outros mitos greco-latinos, por exemplo, o mito de Adonis que nós vemos na Metamorfose de Ovídio. É o mito em que Adonis, que era amante de Afrodite, é morto por um javali. E o sangue que escorre de Adonis cai por cima de uma flor que muda a sua cor. O açafrão também aparece em textos de escritores que não eram apenas poetas ou mitógrafos, mas também autores que já tentavam fazer uma obra filosófica e, entre aspas, científica, que é o caso de Pedânios Dioscórides. Já mencionei ele no vídeo do Cistus Labdanum, por exemplo. Pedânios Dioscórides ele fala a respeito de diversas plantas e dos seus eventuais usos cosméticos, mas o seu foco é apresentar as plantas e os óleos, os ungüentos, no seu uso medicinal. No açafrão ele menciona qual é o melhor açafrão, de que região vem, quais são as suas características e também como são os possíveis sinais de sua adulteração. O que é muito interessante também é que ele explica como é o processo para a criação do óleo de açafrão. No artigo dos professores Susan C. Ferrens e Gordon Bendesky, tem uma seção longa fazendo um recorrido histórico de muitos livros da antiguidade, desde o século I depois de Cristo até mais ou menos ali perto do século XX, textos mais contemporâneos, textos medicinais que trataram do açafrão na sua possível utilização pela medicina e quais são os benefícios para a saúde que ele podia trazer. São vários, que vai desde o tratamento dos olhos de córnea, tratamento de hepatite, até ejaculação precoce. E eu, infelizmente, não tenho açafrão aqui em casa, né? Eu só tenho um cúrcuma, não tenho açafrão, então eu não posso atestar se realmente isso aí funciona ou se isso daí é crendice de curandeirismo antigo. E agora nós vamos ver que o outro ingrediente que tem bastante protagonismo nessa fragrância é exatamente a íris, que também é um ingrediente absurdamente caro, um ingrediente caríssimo, caríssimo, caríssimo. A flor de íris ela é praticamente inodora. As características aromáticas, odoríferas, chamemos assim, melhor dizendo, está nas raízes, nos rizomas. Analistas contemporâneos explicam que o processo de obtenção do óleo de íris, ou também chamado de manteiga de íris, é feito a partir da extração das raízes, que são cortadas e postas para secar durante 3 anos. Após esse processo de secagem, o óleo vai ser extraído por destilação a vapor e vai ser feito o absoluto de íris, que é considerado um produto extremamente caro. Eu já vi pessoas dizendo que 1 tonelada de íris vai render 500 gramas a 1 quilo de manteiga de íris, de absoluto. E que o preço do absoluto, já vi também divergência, pessoas dizendo que custa cerca de 100 mil euros um quilo, outros a 10 mil euros. Essas divergências à parte, não sei quem é que está certo. Agora, o que é interessante é que a íris também tem uma conotação mitológica muito forte e muito latente. Íris era a deusa mensageira dos deuses, juntamente com Hermes. Era considerada a deusa do arco-íris, ou seja, quando ela vinha ao mundo, era quando nós vimos o arco-íris no céu. Ela aparece com essa conotação em diversos textos, como por exemplo, na Ilíada, no canto 2, quando os troianos estão numa assembleia, vendo a grande comitiva grega chegando, as embarcações gregas chegando nos portos troianos, ela se disfarça de um homem e manda que os homens se preparem para a guerra. Curiosamente, eu vou pegar aqui justamente esse trecho.
Talvez poucos de vocês não tenham a oportunidade de ver uma declamação da Ilíada, né? Íris diz rápidos pés, aproxima-se deles e fala, tendo imitado as feições de Polítes nascido de Príamo, ou seja, ela está disfarçada de Polítes. Íris de rápidos pés, sob a forma aludida, lhes fala, como se em paz estivéssemos, velho, te agradam discursos intermináveis, a guerra, no entanto, nos calca impiedosa. Certo que em muitíssimas pugnas achado me tenho presente, mas tais e tantos guerreiros como esse jamais tenho visto. Mais semelhantes à areia do mar ou às folhas das matas, movem-se todos no plaino visando atacar nossos muros. Por isso, Heitor, recomendo-te agora que faças desta arte. Muitos aliados se encontram na grande cidade de Príamo, de diferentes países e línguas de vária estrutura. Termina o conselho e Heitor diz, reconheceu logo o Heitor que provinha de um deus o conselho. Fez dissolver a assembleia, os guerreiros as armas correram, ou seja, vão se preparar para a guerra. Belíssima tradução do Carlos Alberto Nunes. Pedânios Dioscórides, falando da Íris, ele explica por que se atribui o arco-íris a ela. E ele diz o seguinte, a íris da Ilíria tem folhas semelhantes à dos lírios do vale, mas maiores, mais largas e mais grossas, e flores paralelas nos caules, onduladas e de muitas cores, pois podem ser vistas em branco, amarelo marmelo, púrpura ou azuladas. É por causa dessa diversidade de cores que ela foi comparada ao arco-íris celestial. Aí vocês vejam que Pedânios Dioscórides, um século depois de Cristo, vai explicar o procedimento de obtenção do óleo essencial, que é usado de maneira muito parecida até hoje. Veja o que ele diz. As raízes ficam subterrâneas, são articuladas, firmes e aromáticas. Depois de cortá-las, deve-se secá-las na sombra, enfiá-las com um fio de linho e armazená-las. A íris da Ilíria e da Macedônia são superiores e, dentre estas, as melhores são aquelas compactas e atrofiadas, difíceis de quebrar, de cor amarelada, altamente aromáticas, um tanto picantes no sabor, de perfume puro, não pegajosas e que provocam espirros quando cortadas. A íris da Líbia é de cor branca e de sabor amargo e ocupa o segundo lugar em força. Conforme as íris envelhecem, elas ficam apodrecidas por vermes, mas é então que se tornam mais perfumadas. Plínio o Velho, não mencionei ele no açafrão, ele fala do açafrão aqui e ali também. Também comenta as propriedades medicinais do açafrão. E da íris, ele diz que o perfume de íris de Corinto foi durante muito tempo o mais apreciado. Então você veja, já havia muita mística ao redor desses ingredientes no passado. Eram ingredientes cobiçados, ingredientes de luxo e também ingredientes caros. As pessoas, não sei quem foi o perfumista que fez isso aqui, sabia disso? Provavelmente sim, como esse é um perfume grego, eu acho que quem criou esse perfume deveria saber dessa característica cultural ao redor da íris e ao redor do açafrão. Existem outros flankers da Cores que são saffron alguma coisa, né? Saffron e outras coisas. Esse aqui ele é feminino, de 2019. Eu comprei, mas não chegou ainda, o Saffron Spices masculino, que eu só encontrei em site de desapego. Esses aqui eu não encontro mais no site da Cores, não encontro mais em lugar algum, não encontro na Amazon, me parece que foi descontinuado. Ou algumas pessoas comentam que a Cores utiliza pouquíssimos ingredientes sintéticos, boa parte dos seus perfumes são ingredientes mais naturais. Isso também explicaria porque que alguns dos perfumes deles têm um aspecto um pouco cru, sim, eles têm um jeito um pouco cru, e são perfumes que não duram tanto na pele. Eu tenho vários perfumes da Cores e de fato eles não são lá grande exemplo em fixação. Nem em fixação, nem em projeção. Isso é característico de ingredientes naturais. Então, me parece que se for este o caso, a Cores ela vai sofrer mais com sazonalidade dos ingredientes, ou seja, não dá para você ter açafrão o ano inteiro. A disponibilidade da matéria-prima vai estar, logicamente, comprometida. É esse o caso? Eu não sei. Mas, qual é o cheiro disso aqui?
Com a pirâmide olfativa, diz que as notas de saída são açafrão, noz moscada, sândalo e mandarina. Coração, raiz de óris e sálvia. Fundo, notas atalcadas e notas doces. Esse perfume tem um jeito levemente picante, muito suave, é uma picância muito suave, quase imperceptível, que vem junto. É um perfume que ele não explode. Nós percebemos aqui uma coisa muito interessante. A raiz de íris, que é uma faceta polvorosa, que tem um jeito de talco, ela é, por assim dizer, atenuada por uma faceta verde aromática que lembra um pouco, bem suavemente, o eucalipto, que esse é o cheiro oferecido pela sálvia. Dá um toque meio eucalíptico para a fragrância. E ao mesmo tempo, esse perfume tem um jeito levemente medicinal. Lembra um pouco um cheirinho de remédio, que para mim é bem diferente, é bem exótico e muito interessante. Então nós temos uma saída levemente medicinal, um pouquinho picante, que já começa com um doce suave, revestido por um aspecto levemente polvoroso e aromático, refrescante de um eucalipto. Gosto muito desse perfume, apesar de ser muito feminino para o meu gosto. Recomendaria que quem puder experimentar, que experimente. Ele é diferente. A primeira vez que eu o senti, ele me pareceu um pouco enjooso. Mas o que eu achei mais interessante, apesar de tudo, é essa ideia de juntar ingredientes que são históricos, têm significância histórica. É um trabalho muito criativo e me parece que foi feito conscientemente com essas características que eu passei para vocês da mitologia e da botânica antiga. Dou o recado aqui, eu parabenizo a Cores e se a Cores quiser patrocinar o canal, estou interessadíssimo de ser patrocinado pela Cores, afinal de contas, eu gosto dos produtos deles. Se você também gostou, deixe um comentário. Seja, se você conhece essa fragrância, se você conhece outras fragrâncias da Cores, deixe aqui um comentário. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no clube de membros para você ajudar o canal a continuar. Eu conto com a sua colaboração. Um cheirinho no cangote e até a próxima.